No vídeo de hoje estaremos vendo os 10 vilões mais perigosos de Marvel. Os mais ameaçadores. Confira agora, depois da vinheta. Magneto. Eric Magnus, também conhecido principalmente como Magneto, ele é um dos mutantes mais clássicos do universo Marvel. É um dos mais poderosos também. Sua vida foi marcada por traumas que fizeram o personagem ser o que é hoje. Magneto, desde sua origem, foi sempre um terrorista, com incríveis poderes de manipulação de campos magnéticos. Ele também possui um capacete que o protege contra ataques psiônicos, um dos objetos mais icônicos da Marvel. Nascido Max Seiner, foi perseguido junto com sua família por serem de origem judaica. Após ver todas suas famílias serem mortos, foi mandado para o campo de concentração de Auschwitz, onde trabalhou. Sua primeira aparição foi em X-Men Volume 1, em 1963, sendo o primeiro vilão a ser enfrentado pelo grupo. A Marvel nunca explorou seus poderes a fundo. Pelo que você percebe, Magneto poderia destruir o mundo se quisesse. Tudo em vista que no mundo moderno, quase tudo é feito em materiais metálicos. Mas, no entanto, o personagem foi muito bem desenvolvido no decorrer dos anos, sendo um dos personagens mais complexos e humanos do universo Marvel. Atualmente, Magneto tem um status de anti-herói, não sendo o vilão que era antes, mas mesmo assim merecia estar na lista. 9. Homem Molecular. Um dos personagens mais misteriosos e incógnitos do universo Marvel, seus objetivos e vontades são um grande mistério para muitos. O Homem Molecular originalmente foi um inimigo do Quarteto Fantástico em suas primeiras aventuras. Ele foi por Stan Lee e Jack Kirby na fase de ouro do quarteto. Seu nome verdadeiro é Owen Weiss. Ele teve participação fundamental na grande saga Guerras Secretas de 1986 e sua sequência Guerras Secretas 2, por ter capacidades próximas ao do alienígena ultrapoderoso Beyonder. A última vez que ele foi visto, estava vivendo em uma espécie de dimensão paralela criada por ele mesmo. Owen ganhou poderes sobre-humanos pela mutação através da exposição à radiação de um gerador de partículas experimental que abriu um buraco de minhoca para a dimensão de Beyonder, irradiando-o com as energias de um cubo cósmico. Como homem molecular, Owen tem a capacidade de manipular mentalmente moléculas, permitindo uma grande variedade de efeitos, como por exemplo a criação de campos de forças, feixes de energia, buracos e minhocas e manipulação de peças complexas de tecnologia com facilidade. Ele é capaz de manipular alguns dos materiais mais fortes e mais duráveis dentro do universo Marvel, incluindo destruir e reformar o escudo do Capitão América, martelo encantado de Thor, Mjolnir e a prancha do surfista prateado. 8. Apocalipse. Em Sabanur, o mutante mais poderoso do mundo, mais popularmente conhecido como Apocalipse, é um dos mutantes mais antigos da Terra e principal inimigo dos X-Men. Ele nasceu na metade do século 30 a.C., no Antigo Egito, durante a primeira dinastia, e sobrevive até os tempos de hoje, graças ao uso de tecnologia futurística dos alienígenas cósmicos conhecidos como Celestiais. Seres cósmicos gigantescos de 600 metros de altura. E há milênios foi o que bem entendeu com a humanidade. Apesar de ser um vilão muito poderoso, em Sabanur não possui uma história tão bem explorada. Apenas é convocado em sagas importantes para fazer grandes estragos. Mesmo em sua infância, ele já inspirava o medo nas pessoas. Feio e mal formado, ele é abandonado pela tribo para morrer no severo sol do deserto, mas acabou sendo encontrado por um grupo perambulante de criminosos conhecidos como os Subtormers, tribo da tempestade. Também entre a maioria deles, se pensou que eu deveria morrer, porém seu líder, que se chamava Baal, reconheceu o poder e potencial da criança. Ele o nomeou em Sabanur, em árabe, aparição da luz, e o elevou como seu próprio filho. Como em Sabanur, ele cresceu ultrapassando os demais membros da tribo em inteligência e força,
fazendo com que todos exceto Baal o odiassem e o temessem. A origem dele é um tanto longa, mas deveras interessante pelo fato de estar diretamente ligada a de Kang, o Conquistador, que na época estava vivendo como Rama-Tut, de modo que controlava o Egito nesse tempo. Depois de ouvir de seu pai adotivo, em ritual de passagem, que ele era o destinado a derrotar Rama-Tut e que seria um conquistador, ele tomou isso como uma missão a ser cumprida. Depois de ser rejeitado pela sua amada Nepi, irmã de Ozymandias, em Sabanur viu emergir suas prodigiosas habilidades mutantes. Nesse estado de raiva, ele então se renomeou como Apocalipse. Depois de alguns certos eventos, ele derrotou o Kang e tornou-se o novo líder supremo do Egito. 7. Kang, o Conquistador. Esse vilão é um frequente viajante do tempo e um dos maiores inimigos dos Vingadores do Quarteto Fantástico. A história de Kang começa em uma Terra alternativa do futuro, diferente da Terra 616, identificada como Terra Alternativa 6311, com uma história no qual não houve a Idade Média. Assim, o pouso na Lua teria ocorrido em meados do ano de 900 d.C., 1000 anos antes do que ocorrido na Terra. Regular, mas essa conquista resultou em uma grande guerra de colônias lunar com os habitantes da Terra, que acabou na desintegração da Lua e a regressão da humanidade a um longo período primitivo. Foi essa situação caótica que o pai de Reed Richards, Nathaniel Richards, encontrou ao chegar no planeta no ano de 3025 de sua história. Determinado a ajudar o planeta a voltar ao período de paz, ele usou seu conhecimento científico nessa empreitada, mas foi enganado pelos habitantes que não queriam a paz, mas prolongar as guerras com as diversas tribos. Ficou conhecido como o Senhor da Guerra até que o Quarteto Fantástico o encontrasse e o levasse de volta para casa. Isso após garantirem o restabelecimento da paz que tanto desejava Nathaniel. Então foi daí que a pessoa que se tornaria Kang encontrou o aparato deixado por Nathaniel e construiu uma máquina do tempo em forma de esfinge, retornando ao Antigo Egito, onde adotou o nome de Faraó Rama-Tut. Depois de várias viagens temporais e encontro com Vingadores de outros universos, ele se proclamou Kang, o Conquistador. O viajante do tempo não tem poderes definidos com alguns arcos, são quase ilimitados, mas possui um alto grau de inteligência, além de ser perito em táticas militares, o que faz dele um inimigo implacável. 6. Doutor Destino. O vilão Victor Von Doom, ou Doutor Destino, simplesmente tem como criadores o mestre Stan Lee e Jack Kirby, e sua primeira aparição foi na revista Fantastic Four número 5. Doom é um vilão tão clássico que a maioria dos outros vilões de revistas em quadrinhos hoje em dia imitam suas características. Assim como Magneto, a vida de Victor é um verdadeiro livro de drama. O Destino nasceu na Latvéria, filho de Warner Von Doom, um conhecido curandeiro cigano, e Cynthia Von Doom, que diziam ser bruxa. Sua mãe foi morta quando ele ainda era uma criança. Ela tentará adquirir poder para proteger sua tribo cigana da perseguição que sofriam por parte do governo vigente sobre a Latvéria. Cynthia tentou obter esse poder através de um trato com o demônio Mephisto e acaba sendo traída e morta. As autoridades latverianas caçaram o pai de Victor por ter falhado em salvar a esposa de um barão, que sofria de um câncer terminal. Warner Von Doom foi morto enquanto fugia, e o jovem Victor Von Doom ficou aos cuidados de Boris, um dos membros da comunidade cigana de que pertencia. Daquele dia em diante, o pequeno Victor jurou que faria o mundo todo pagar pela morte de seus pais. Quando ainda era uma criança, ele descobriu os artefatos místicos de sua mãe, e começou a estudar as artes ocultas e também a desenvolver seu talento nato para a ciência. Conseguiu uma reputação impressionante e chegou ao conhecimento da Universidade Empire State dos Estados Unidos da América, da qual recebeu uma bolsa de estudos integral. Na universidade, Von Doom encontrou-se pela primeira vez com Reed Richards e Ben Grimm, dois homens que o tornariam seus inimigos no futuro. Richards representava uma ameaça substancial à superioridade intelectual que Victor imaginava ter,
Na tentativa de destacar, Doom começou a conduzir experiências extradimensionais muito perigosas. Pouco sabe-se sobre isso, mas o acidente que desfigurou o Destino destruiu sua carreira e vida, e o mostrou também o paradeiro de sua mãe. Foi causado por Ben Grimm, que na noite anterior ao teste sabotou a máquina, o que fez o Coisa ser o culpado pela criação de um dos maiores vilões que o planeta já viu. Assim como Magneto, atualmente o Dr. Destino é um anti-herói, tendo uma armadura na qual atua como o infame Homem de Ferro. 5. Loki. O Senhor das Mentiras e das Brincadeiras, Loki é um super vilão da Marvel Comics. Baseado na original Loki da mitologia nórdica, ele fez sua primeira aparição oficial na Marvel em Journey into Mystery, em outubro de 1962. O Rei da Traquinagem foi o vilão responsável pela primeira aventura dos Vingadores, com Thor, Homem-Formiga, Vespa, Homem de Ferro e Hulk. O supergrupo se formou após combater um dos ataques do vilão. A base do personagem é a mesma de sua versão mitológica, o que significa que ele é um grande sacana também, capaz de fazer mal para qualquer coisa para alcançar os seus objetivos e humilhar o Thor. 4. Ultron. O ciborgue Ultron foi uma invenção do Vingador Hank Pym. A criatura, aliás, o chama de pai, o tempo todo, fato que atormenta a vida de Hank até hoje. Por ter vários anos de criação, Ultron já se infernizou muito a vida dos Vingadores. O androide já se reconstruiu 5 vezes, aprimorando-se, iniciando um padrão contínuo de modificações e aperfeiçoamentos. A partir disso, moldou então um corpo humanoide para alojar seu cérebro computadorizado, aperfeiçoando os esquemas originais de microcircuitos desenvolvidos por Pym, o que ampliou ainda mais sua inteligência. O Ultron sempre se aperfeiçoa e até hoje continua sendo um vilão implacável e recorrente nas histórias dos Vingadores. 3. Mephisto. O Senhor do Submundo, Mephisto, é um demônio e é ele quem regula a terra extradimensional dos mortos, às vezes chamadas de Inferno ou Hades. Acredita-se que o Mephisto é um dos 7 senhores do Inferno, e que foram criados da concentração de energia negativa deixada no Lago do Esquecimento, ou Elder Gods. Quando foram trazidos para a Terra pela entidade Atum, há milhões de anos, Mephisto foi criado pela parceria de Stan Lee com John Cena. O Surfista Prateado e Thor, o Deus do Trovão, tornaram-se inimigos perenes do demônio, que por sinal detesta o fato deles serem brilhantes, exemplo de como a raça humana pode um dia vir se tornar. Mephisto é responsável por inúmeros acontecimentos no universo da Marvel. Os 5 mais importantes são: a captura e apreensão da alma de Cynthia Von Doom, a mãe do Dr. Destino; a criação do Motoqueiro Fantasma, colocando o demônio Zarathos no corpo de Johnny Blaze, fingindo ser o Satã do cristianismo. Mephisto amaldiçoou Blazer por anos. A formação do Six Fingers Hand, junto com outros 5 demônios, para entrar em guerra contra o grupo de super-heróis Os Defensores. A criação do personagem Blackheart, uma entidade demoníaca que amaldiçoou muitos heróis na Terra. A mudança na vida de Peter Parker, alterando a história e acontecimentos envolvidos com o Homem-Aranha no universo 616. 2. Dormammu. É um super vilão místico de que vive nas profundezas da Dimensão Negra. Trata-se de um ser cósmico muito poderoso que enfrenta frequentemente o Mago Supremo da Terra, Stephen Strange, ou Doutor Estranho. Tem a cabeça flamejante e vermelha. Seus poderes rivalizam com os poderes cósmicos da entidade Eternidade. Seus dons místicos são tão grandes quanto os de Stephen, e assim os duelos dos dois se tornam colossais. Dormammu é um ser que faz de tudo para conquistar ou destruir universos inteiros e subjugar os feiticeiros destes. Na Terra ele fez uma aliança com o Barão Mordo para que este matasse o Mago Supremo do planeta naquela época. O ancião, com tal ação, ele adquiriu sua maior rival, o Doutor Estranho, o qual frequentemente tenta destruir. 1. Thanos. O Titã Louco
Thanos foi criado por Jim Starlin e teve a primeira aparição em Iron Man 55, fevereiro de 1973. A Lua Titã, a maior lua de Saturno, um local pacífico e bastante evoluído, tecnologicamente. Era governada por Mentor. Ele tinha 2 filhos, Eros, Star Fox e Thanos. Quando crianças, ele foi posto de lado devido à sua aparência grotesca, diferente dos demais. Passou muitos anos sozinhos vagando pela galáxia. Ele reuniu um pequeno exército de soldados, mercenários e insatisfeitos, bem como um vasto arsenal de destruição em massa. Durante suas viagens, ele encontrou e apaixonou-se pela reencarnação da Morte, que havia assumido a forma de uma mulher. A partir daí, passou a venerá-la. Após isso, ele voltou para seu planeta natal. Lá ele derrotou seu pai e Drax, o Destruidor, que havia sido criado pelo seu avô para derrotá-lo. Desse modo, conseguiu conquistar o trono de Titã, para tentar chamar a atenção de sua amada. Thanos resolveu exterminar todas as formas de vida do universo num estalar de dedos, graças à Manopla do Infinito, mas logo perdeu seus poderes divinos para ficar um tempo recluso em uma fazenda. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostarem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @linhagemnerd22. Espero vocês no próximo vídeo.